Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais uma touquinha ou gorro, como queira, para apresentar, e eu trouxe nesse pontinho super fofo. Não é difícil de fazer e eu super recomendo. Se fizer numa outra cor, o pontinho vai aparecer melhor e você vai gostar ainda mais. Para fazer esse trabalho, eu utilizei apenas um novelinho de 100 gramas. E ficou assim. Uma barrinha com pontos sem fazer. E essa minha barrinha aqui com ponto meia torcido, que deu este efeito aqui. Olha isso. Se você gostou, já deixa o seu like e continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar este material aqui. Eu vou trabalhar com este fio, esse novelo de 100 gramas, tem o Tex 500 e esse novelo vem 200 metros. Esse fio, né, o Tex 500, Tex tem a ver com o peso, a espessura, a composição dele, o material que ele foi feito. Então, sugere aqui no rótulo agulhas para trabalhar entre 4 a 5. Porém, eu vou trabalhar com a agulha número 5 para fazer a barra, porque eu gosto da barra um pouquinho mais justinha. E vou utilizar a agulha número 6 para fazer o restante do trabalho. Por que que eu vou utilizar a agulha número 6? O meu ponto ele é muito apertadinho. O ponto meia que eu utilizo é torcido, então ele não tem elasticidade, né? Muita elasticidade, não é igual ao ponto meia normal. Por isso eu vou trabalhar com esses dois pares de agulha. Você pode trabalhar com apenas um tipo, se preferir. Eu vou utilizar aqui a fita métrica. Eu recomendo para poder fazer o cálculo dos pontos, para saber se exatamente a quantidade que eu vou utilizar aqui para mim serve para você. É importante fazer uma amostra, ver quantos pontos cabem em 10 centímetros e depois medir aqui a circunferência da cabeça, se você quer adulto, infantil, e fazer a continha. Pegar essa quantidade de pontos que deu em 10 centímetros e multiplicar para descobrir exatamente a quantidade de pontos que você vai precisar. Eu vou utilizar também a tesoura e a agulha de tapeçaria para finalizar o trabalho depois. Então, eu vou começar aqui o meu trabalho com a agulha menor, com a agulha número 5, porque eu vou fazer a barra. E eu vou começar o meu trabalho colocando 82 pontos. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora já posso dar início ao trabalho. Eu deixei essa pontinha de fio aqui para me auxiliar depois na costura. Eu gosto de costurar aqui de baixo para cima, né, da barra, e depois continuar com a parte de cima. Eu coloquei 82 pontos porque eu fiz a minha amostra e essa é mais ou menos a quantidade que eu preciso. E eu também conciliei com o ponto fantasia, com a quantidade de pontos necessários que eu vou precisar para executar. Eu vou começar o ponto com a barra 1 por 1, ou seja, múltiplos de 2. Então, eu tenho 82 pontos, ok, vai dar para eu fazer. Após a barra, eu vou utilizar um outro ponto fantasia, que pede uma quantidade que seja múltiplos de 5, mais os dois pontinhos de bordas. Então, 80 mais os dois pontinhos, 82. Então, eu fiz uma quantidade que dá para fazer tudo isso sem eu ter que me preocupar depois. Como eu disse, eu vou utilizar nesse trabalho dois pontinhos de bordas, um no início e um no final. E por que
Para que servem os pontos de bordas? Eles servem para deixar o trabalho mais alinhado e para ajudar na hora de costurar. Então, em todo o início de carreira, eu vou trabalhar esse primeiro pontinho da seguinte forma. Só passando para a agulha assim, sem trabalhar e com o fio na frente mesmo. E agora eu vou abrir a sequência do ponto barra 1 por 1, que é um ponto meia e um ponto tricô. Por isso, múltiplos de 2. Eu vou sempre trabalhar esses dois pontos assim, sempre fazendo um ponto meia e um ponto tricô. Um meia e um tricô. Sempre intercalando assim, eu vou seguindo dessa forma até chegar aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho que é o de borda. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira do ponto barra 1 por 1 e eu fiz aqui um tricô, um meia, o último pontinho eu vou fazer em tricô e aqui no pontinho de borda eu também vou trabalhar em tricô. Mas se você quiser terminar a sequência com um ponto meia, ok, eu vou trabalhar com ponto tricô aqui no último pontinho de borda. Eu vou virar o trabalho e agora eu vou repetir o que eu fiz na primeira carreira. Eu vou repetir essa sequência de um ponto meio, um tricô, um meio, um tricô. Eu só vou continuar mantendo aqui sempre o primeiro pontinho que é o de borda, só passando para a agulha assim, sem trabalhar. E agora eu vou seguir como os pontos estão se apresentando. Aqui está pedindo, ó, ponto meia. Eu tenho aqui um meia, um tricô, um meia, um tricô. Essa carreira é igualzinha à primeira. Então, eu faço aqui meia onde tem meia, tricô onde tem tricô. Meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Vou seguindo assim até chegar no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira do ponto barra 1 por 1. Eu finalizei aqui a sequência com um meia, um tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e a partir de agora é só repetição. Eu vou repetir esse ponto barra 1 por aproximadamente 4 centímetros. Sempre lembrando aqui de manter o primeiro pontinho, que é o de borda, só passando para a agulha, sem trabalhar com o fio na frente mesmo. E agora é seguir com esse pontinho. Meia e um tricô. Eu já fiz aqui os meus 4 centímetros. E em carreiras, eu fiz 8 carreiras. Eu concluí aqui a carreira do lado avesso, eu estou do lado direito do trabalho e agora eu vou trocar de agulha, eu vou passar para a agulha número 6 e eu também vou trocar o ponto. O ponto que eu vou utilizar aqui pede uma quantidade que seja múltiplos de 5, mais 2 pontinhos de bordas. Então, eu tenho 82 pontos aqui. Eu vou trabalhar com 80 pontos e os 2 pontinhos de bordas. Vou continuar mantendo aqui o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar. E agora, a minha sequência vai ser assim. Eu vou fazer 2 pontos em tricô. 1, 2. Um ponto meia. Um ponto
ponto sem fazer com o fio na frente. O ponto sem fazer é igualzinho aqui o pontinho de borda. Eu vou só passar assim, sem trabalhar, com o fio na frente mesmo. E agora, eu vou fazer mais um ponto meia. Assim. É isso aqui que eu vou repetir por toda a carreira, por isso múltiplos de 5, ó. Fiz 2 tricôs, mais um meia, 3, mais um pontinho sem fazer, 4, mais um meia, 5. Então, eu vou trabalhar sempre de 5 em 5 pontos. 5 mais 5 mais 5. Então, se 80 pontos é muito para você, coloque 75 mais os 2 pontinhos de bordas. Vai dar um total de 77 pontos. Sempre considerando aqui essa quantidade. 5 em 5. Então, esse pontinho sem fazer, ele vai dar o detalhe porque ele vai ficar entre esses 2 pontos em meia. Então, agora eu vou repetir novamente o que eu fiz aqui no início, ó. 2 pontos em tricô, 1, 2, 1 meia, um ponto sem fazer com fio na frente e 1 meia. Mais uma vez, 1 tricô, 2 tricôs, 1 meia, um ponto sem fazer com fio na frente e 1 meia. Mais uma vez, 1 tricô, 2 tricô, 1 meia, um ponto sem fazer com fio na frente e 1 meia. Mais uma vez, 1 tricô, 2 tricô, 1 meia, um ponto sem fazer com fio na frente e 1 meia. Eu vou seguindo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira, sempre seguindo essa sequência de 1 tricô, 2 tricô, 1 meia, um ponto sem fazer com fio na frente e 1 meia. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira do ponto, eu finalizei a sequência aqui com um ponto sem fazer com fio na frente e 1 meia. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. Agora, eu já posso guardar a agulha número 5, eu não vou mais trabalhar com ela. E vou pegar a agulha número 6 e vou virar o trabalho. Agora, eu vou para a segunda e última carreira que compõe este ponto. Este pontinho consiste em 2 carreiras de repetições. Então, agora eu vou fazer a segunda e última. O primeiro pontinho, que é o de borda, eu vou manter, passando para a agulha sem trabalhar. E agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer 3 pontos em tricô e 2 pontos em meia, num total de 5. Então, eu faço aqui 1 tricô, 2 tricô, 3 tricôs. E agora, 2 pontos em meia. 1 meia, 2 meias. É somente isso. 3 tricô e 2 meias. Até o finalzinho da carreira. 1, 2, 3. 1 meia, 2 meias. 3 tricôs. 1, 2, 3. 2 pontos em meia. 1, 2. 3 pontos em tricô. 1, 2, 3. 2 pontos em meia. 1, 2. É só seguir assim até chegar aqui no pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira do ponto. Finalizei a sequência aqui com 3 pontos em tricô e 2 pontos em meia. O último pontinho, que é o de borda, eu vou trabalhar em tricô.
E agora eu vou virar o trabalho. A partir de agora, é só repetição. Eu vou repetir essas duas carreirinhas do ponto até o tamanho desejado. Eu aqui vou fazer por aproximadamente 16 centímetros desse ponto, considerando que da barra aqui, do início da barra até onde eu pretendo fazer, eu quero um total de 20 centímetros aproximadamente. Então, eu vou seguir aqui e já retorno para mostrar melhor aqui o efeito do ponto e seguir, né, na sequência do próximo passo. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho aqui no comprimento total 20 centímetros. Eu já medi com metade dos pontos em cada agulha, para o trabalho ficar mais aberto e ficar mais fácil de medir. Aqui é só para efeito de visualização. Com os 20 centímetros, eu agora vou fazer uma carreira de diminuições. O pontinho ficou assim, com este detalhe. Esse é o lado avesso. Porém, também pode ser usado como lado direito, como preferir. Essa primeira carreira aqui de diminuições, eu vou fazer da seguinte forma. O pontinho de borda, eu vou manter passando para a agulha assim, sem trabalhar. Agora, eu tenho aqui 2 pontos em tricô. E eu vou fazer as diminuições nessa questão aqui. Ao invés de eu fazer aqui os 2 pontos em tricô, eu vou fazer 2 pontos juntos. Eu vou fazer um ponto só em tricô. Aqui eu fiz uma diminuição. E aqui eu vou seguir a sequência com um ponto meia, um ponto sem fazer com fio na frente e o outro ponto em meia. Novamente, eu tenho 2 pontos em tricô. Eu vou pegar os 2 e vou fazer um só. E vou manter a sequência. Um ponto meia, um ponto sem fazer com fio na frente e outro ponto meia. Novamente, 2 pontos em tricô. Eu vou pegar esses 2 pontos em tricô e vou fazer um só. Então, as diminuições serão feitas somente aqui, onde eu tenho os 2 pontos em tricô. E vou seguir normalmente a sequência aqui do ponto meia. Ó, 2 pontos em tricô, eu vou pegar esses 2 e vou fazer um só. Eu mantenho a sequência aqui do ponto meia, do ponto sem fazer e do outro ponto meia. E agora, eu faço 2 pontos juntos em tricô. Pego os 2 pontos e faço um só. E vou seguindo dessa forma até chegar no finalzinho da carreira, sempre diminuindo aqui nos 2 pontos em tricô. Pego os 2 e faço um só. Meia, um sem fazer, um meia. 2 pontos juntos em tricô. Um meia, um sem fazer, um meia, 2 pontos juntos em tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira de diminuições. Eu fiz aqui os 2 pontos juntos em tricô e segui a sequência, um meia, um ponto sem fazer com o fio na frente e um ponto meia, e terminei aqui com um pontinho de borda em tricô. Seguindo essa sequência, eu não fiz muitas diminuições, eu diminuí apenas alguns pontos, né, somente onde foram feitos os pontos em tricô.
Agora eu vou virar o trabalho, e eu tô aqui do lado avesso, e eu vou fazer as diminuições da seguinte forma. Eu ainda tenho bastante pontos na agulha, e vai me dificultar, ó, na hora de eu franzir aqui para costurar. Eu vou diminuir da seguinte forma. O pontinho de borda, eu vou manter, passando para a agulha sem trabalhar. E agora, eu vou seguir na sequência aqui de 4 pontos. Eu tenho 3 pontos em tricô e 1 em meia. Agora, eu vou fazer o ponto barra 1 por 1. Eu vou pegar esses 2 primeiros pontos em tricô, vou fazer um só em tricô. Ó, fiz 2 pontos juntos. E agora, aqui, eu tenho um tricô e um meia. Eu vou fazer esses 2 pontos juntos em meia. E é isso aqui que eu vou repetir por toda a carreira. 2 pontos juntos em tricô e 2 pontos juntos em meia. Então, eu faço aqui, ó, 2 pontos juntos em tricô. Pego um tricô e um meia e faço 2 pontos juntos em meia. 2 pontos juntos em tricô. 2 pontos juntos em meia. 2 pontos juntos em tricô. 2 pontos juntos em meia. E eu vou seguindo assim até chegar no finalzinho da carreira. Sempre intercalando. 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em meia. 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em meia. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira de diminuições. Eu segui a sequência aqui com 2 pontos juntos em tricô. Vou finalizar com 2 pontos juntos em meia. E o último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. Eu consegui reduzir aqui os pontos. E agora, eu já vou parar por aqui. Mas, se você quiser fazer mais uma carreira de diminuições aqui, ok. Eu vou parar por aqui. Eu tenho aqui na agulha, ó, uma sequência de tricô, um meia, um tricô, um meia. Então, aqui, se você quiser fazer mais uma carreira de diminuições, pode fazer tudo em tricô. Fazer 2 pontos juntos em tricô ou 2 pontos juntos em meia. Aí é a critério, é de gosto pessoal mesmo. Eu vou parar por aqui, então já posso cortar esse fio. Eu só vou calcular antes de cortar um tamanho que dê para eu passar por dentro de todos esses pontos e costurar aqui a lateral, levando em consideração a pontinha deste fio aqui, que já vai me ajudar na costura. Então, eu não preciso cortar o fio tão grande assim. Então, eu já cortei aqui. E agora, eu vou precisar da agulha de tapeçaria para finalizar essa parte. Eu vou introduzir esse fio aqui que eu cortei na agulha. E agora, eu vou passar todos esses pontos para cá. Eu vou pegar com cuidado para não deixar escapar nenhum pontinho. Assim. Aqui eu não puxo tudo, eu costumo deixar sempre uma argolinha assim. Para depois eu franzir e passar aqui dentro dela. Então, eu continuo transferindo aqui os pontos. E puxando com cuidado. Assim. Prontinho.
Agora, é só franzir e passar aqui por dentro da argolinha. Só que antes, eu vou medir. Aqui. Eu quero saber quantos centímetros eu tenho de altura e largura. Eu tenho aqui, num comprimento total, 22 centímetros e meio. E de largura, eu tenho aqui 34 centímetros aproximadamente. Tem 34 centímetros. Agora sim, eu já posso franzir e costurar. Eu dobro assim, ó, eu estou do lado avesso, onde eu vou dar alguns pontinhos antes de começar a costura. Então, eu vou franzir, do lado avesso eu estou. Eu quero que esse lado aqui seja o direito, mas se você quiser que esse lado aqui seja o direito, ok. Ou você pode fazer aquela costura invisível e usar dos dois lados quando preferir. Eu aqui vou dar uns pontinhos. Vou franzir bem, ó, fechei, consegui fechar aqui. E agora eu vou dar uns pontinhos. Para dar uns pontinhos, não precisa pegar aqui nenhum pontinho específico. É só firmar bem aqui, sem muita força, para não arrebentar o fio. E dar aqui os nozinhos. E agora é só passar para o lado direito e fazer a costura. Ó, estou virando o trabalho para o lado direito. E agora eu vou costurar através dos pontinhos de bordas. Eu vou olhar aqui e vou pegar ó, um pontinho de cada lado. Pego um pontinho de cá, aí eu venho aqui desse lado e procuro outro pontinho de borda e pego e vou costurando. Sempre assim, ó, pegando um pontinho de cada lado. Pego um pontinho de lá, ó, e pego um pontinho de cá. Um pontinho de lá. E um pontinho de cá. E dessa forma, eu vou fechando assim o trabalho. Ficando assim, eu vou pegar agora essa pontinha da montagem e vou fazer aqui a união. Eu vou pegar aqui o primeiro pontinho e vou unir. E vou pegar pelos pontinhos de bordas, ó. Vou pegar um pontinho de cá. E vou pegar um pontinho de cá.
e vai ficando assim. Eu terminei de fazer a costura aqui. A costura ficou desse lado, ficou aqui. Segue acompanhando aqui a barra. E agora, eu passei as duas pontinhas da costura aqui pra dentro, para o lado avesso. E agora, eu vou dar um nozinho aqui e esconder essas pontinhas para finalizar o acabamento. Então, eu tô vendo aqui, ó, que uma pontinha tá distante da outra. Então, eu vou passar aqui por dentro de um pontinho aleatório, somente para aproximar aqui, para que eu consiga dar um nozinho despercebido. Prontinho, agora eu vou dar aqui um nozinho. Eu vou verificar se não tá muito repuxado aqui. E agora eu dou um nozinho. E escondo as pontinhas dos fios. Para esconder as pontinhas, eu vou introduzindo aqui, assim. E aí, é só cortar a pontinha. Eu não gosto de cortar rente aqui, né, juntinho ao nozinho, porque pode se desfazer o nó. Então, eu faço assim, escondo um pouquinho e depois eu corto. Agora que a costura está finalizada e as pontinhas estão devidamente escondidas, a costura está assim. Esse aqui é o lado avesso do trabalho, onde eu dei os pontinhos aqui e costurei aqui. Agora, eu vou desvirar. A touquinha ficou assim. E a costura está aqui. Nem dá para perceber. Segue a sequência do ponto normalmente. E a costura está aqui. Por hoje é só. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.